cessa tudo que a antiga musa canta, uma voz mais alta se alevanta, como diria o poeta maior da nossa língua, Camões. E aí está ela, Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília. Tudo bem, querida? Boa tarde. Pena que eu não escutei os versos que você recitou, só escutei Camões, né? Como a gente está com problema de comunicação. Mas tá tudo bem, querido. E com você? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Raniele, eu quero começar com a sua manchete misteriosa. Vai lá, Ari, faz a manchete aí da Raniele, Ari. Vamos lá. Mistério. Como desapareceram emas, pavões e carpas do Palácio da Alvorada. Segue o duelo Lula-Bolsonaro. O que houve com os bichinhos, Raniele? Pois é, Amadeu, que triste, viu? Mais de 60 carpas, que são os peixes que ficam aqui nos espelhos d'água em Brasília, principalmente nesses prédios, né? Eles morreram, esses peixes. E 3 emas de 55 que ficam também aqui pelos jardins, principalmente nas residências oficiais da presidência. E aí há uma guerra de versões entre integrantes do governo Bolsonaro e do governo Lula, porque em nota oficial, o atual governo, que é o que responde, uma vez que essas emas morreram agora recentemente, disse que, no caso das emas, uma autópsia inicial foi detectado um excesso de gordura nas vísceras, Amadeu. A informação que eles têm é que, junto à ração das emas, também era adicionado ali arroz, milho, coisas condimentadas que para as emas é prejudicial. No caso aí, foi mortal para elas. E aí, por isso, foi detectado também que as instalações onde os animais ficam não são os ideais, não são os adequados. Dessas 3, 2 morreram na Granja do Torto, que era onde o ex-ministro da Economia, amigo do Ari, morava, Paulo Guedes, e uma no Palácio da Alvorada. E aí a Janja, a primeira-dama, determinou que esses animais, as emas, os papagaios, as araras, fossem levados para o zoológico para exames, né, para saber se estava tudo ok com esses animais. Sobre as emas, ninguém do governo Bolsonaro comentou, mas sobre as carpas que morreram, a primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi às redes sociais fazer a defesa do governo Bolsonaro. Ela disse que, na verdade, ficou sabendo que os peixes morreram lá para o dia 10 de janeiro, quando eles já tinham desocupado o Palácio da Alvorada há vários dias. O que a SECOM falou? A SECOM, aqui, Secretaria de Comunicação do atual governo, disse que esses peixes morreram por causa de uma limpeza de uma empresa que foi contratada ainda no dia 28 de dezembro do ano passado, quando o Bolsonaro estava ainda no Palácio da Alvorada, e que essa limpeza teria se estendido até o dia 2 de janeiro e que, por falta de oxigenação na água, ali no espelho d'água, esses peixes morreram. E ainda tem um detalhe: lá no local, muitos visitantes deixavam moedas, né? Jogavam moedas no espelho d'água, como se fosse fazer um pedido, né? E fosse realizar. E essas moedas era grande quantidade. A SECOM atual disse que não sabe para onde foram. Michele Bolsonaro fez questão de dizer que o dinheiro ali arrecadado foi doado para uma instituição que atende pessoas especiais. Deixa eu ouvir aqui o pleno, porque, Ari, é difícil, né? Vai fazer o quê? Uma auditoria? Amadeu, o mais curioso é que foi no governo Bolsonaro que ele sancionou uma lei aprovada no Congresso que pune com mais rigor quem maltratar animais e provocar a morte desses animais. Contraditório. Agora, como a Rani falou, que as pessoas estavam jogando moedas e fazendo pedidos, como se fosse uma Fontana de Trevi lá em Roma, então, assim, o povo pediu tanto para alguém sair do poder que terminou matando os animais, né? Porque pedia, vai sair, jogava moeda. Vai sair com feijão, jogava moeda. E quem mais frequentava o local eram os apoiadores do Bolsonaro, né, Ari? Ah, então estavam pedindo golpe, né? Estavam pedindo golpe. Vai ter um golpe, vai dar certo. Aí, pá, jogava moeda. Kátia. Tem moeda para jogar assim, já me chama muita atenção. Tem moeda para jogar, Poliana? Era dos financiadores, Kátia. Infelizmente, não tenho moeditas
Pois é, os tais financiadores, né? O caminho... Será assim que estavam tudo. financiando, gente, com as moedinhas? Vai que era assim. Ô, Apoliana, a questão das emas, diz que cortaram o dinheiro da ração, é? Não sei, eu pensei que era a fuga das galinhas, né? A fuga das emas. Fala, França. Isso, lembrando que foi uma ema, né, que atacou o Bolsonaro uma vez. Não, mas aí também eu dou Não, ele razão à correu ema atrás porque... das emas com a cloroquina, vocês lembram? Pois é isso. Nesse caso a ema tem razão, porque o ex-presidente queria dar cloroquina, né? Foi. Isso, mas é um fato que tem que ser apurado, porque caso se observe realmente que aconteceu uma espécie de crime ambiental, alguém tem que ser responsabilizado por isso, pelo desaparecimento desses animais do Palácio do Planalto. É mais um eixo a ser apurado, a ser analisado nessa nova gestão. Tanta coisa aparecendo que a gente até se surpreende. Agora é incrível, né, como o poder que uma imagem tem, né? Sim. Essa imagem bem aí, ela tá na história, não sai. Todo mundo, tá na cabeça de todo mundo isso aí, né? Um presidente da República oferecendo um remédio para malária para uma ema. E a ema mostrando que tem mais conhecimento científico. Mas para os Yanomamis ele não ofereceu, né? Vamos... A ema debochou ali dele. Vamos agora voltar com a Raniele. E mensagens capturadas no celular do governador Ibanez Rocha complicam o retorno dele ao cargo? Pois é, a defesa dele, Amadeu, já pediu. O advogado Alberto Toron, ontem ainda, depois que a Polícia Federal divulgou as mensagens que foram periciadas, né, o resultado da perícia, pediu que o governador voltasse ao cargo, argumentando que o ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Vieira, já foi solto, não está mais preso. Ele que estava ali junto aos policiais militares. Por que Ibanez, que estava distante do batalhão, ainda tem que ficar afastado do cargo? Foi esse o argumento utilizado. A gente lembra que Alexandre de Moraes determinou o afastamento dele por 90 dias por omissão e conivência, porque nada justificaria, né, a falta de forças de segurança para agir contra os manifestantes. E aí, a situação das mensagens, né, a perícia da Polícia Federal diz que não mostrou que ele deixou de dar ordens, prejudicou o trabalho das forças de segurança, não apontou ali elementos, né, que pudessem colocá-lo em situação de omissão e conivência, de acordo com o laudo da Polícia Federal. Esse é um laudo ainda que vai ser analisado pelo Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vê nas mensagens claramente que Ibanez Rocha minimizou os atos criminosos do dia 8. Um dia antes, tem registro do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressando preocupação após um relatório da Polícia Legislativa dizendo que os manifestantes poderiam, inclusive, invadir o Congresso Nacional. Ibanez Rocha disse que iria usar todo o efetivo da Polícia Militar, coisa que não aconteceu, eram apenas 310 policiais militares no dia. Disse também que a equipe estava mobilizada e que a situação estava tranquila. Então, tranquilizou Rodrigo Pacheco. No mesmo dia, ainda à noite, Flávio Dino questionou quais seriam os pontos de bloqueio aqui na esplanada dos ministérios. Ibanez repassou a mesma mensagem, praticamente, dizendo que estava tudo tranquilo. E Flávio Dino expressou também preocupação por causa de relatórios que indicavam ali possíveis invasões. No outro dia, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança, falou novamente com Ibanez por várias vezes e chegou em um determinado horário da tarde ligar para o governador do Distrito Federal e ele não atendeu. E ele repassou, inclusive, uma mensagem do delegado Fernando Oliveira, que era o secretário de Segurança, que estava interinamente assumindo ali no lugar de Anderson Torres, que estava em viagem aos Estados Unidos. E, por fim, quem falou com ele foi a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que a gente tem, inclusive, aí um print. Ela foi a primeira a dizer, já estão no Congresso. Olha só o que ele respondeu. Olha aí, Ari. Vamos lá. Já entraram no Congresso. Aí diz a ministra Rosa Weber. Ibanez responde, coloquei todas as forças de segurança nas ruas.
A ministra Rosa Weber diz: o secretário de Segurança do DF está de férias. Por isso, contato direto com o senhor. Aí ele respondeu: estamos cuidando. Aí ela diz: obrigada pelo retorno. Esses os diálogos entre Rosa Weber e Ibanez. Uma parte, né, do que foi divulgado e periciado, mas todos os outros diálogos também, com o Flávio Dino e com o Pacheco, também foram divulgados. O que a gente percebe aqui, Amadeu, é que esse pedido dele, né, dificilmente vai ser analisado favoravelmente depois da divulgação dessas mensagens, apesar da APF aliviar um pouco também a barra dele na conclusão. E politicamente, o que a gente observa é que alguns líderes aqui do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco, eles são favoráveis ao retorno de Ibanez ao cargo. Outros aliados de Celina Leão, que é a vice-governadora que está como governadora em exercício, que são Arthur Lira, presidente da Câmara, o mesmo partido, Partido Progressistas, e até o presidente Lula, é que eles são favoráveis que Celina Leão permaneça no cargo. Então, pelo que eu estou entendendo aí da Ranieri, o clima, o sentimento hoje em Brasília, a atmosfera, é para que Celina permaneça e Ibanez não volte. Agora eu quero saber de vocês aqui, qual é o pensamento? Rapidamente aí, Ibanez, volta ou não volta, Franci? Volta não, Amadeu. A tendência é que ele se mantenha afastado do cargo, não vai voltar. Não volta. Kátia? Concordo com o Franci. Eu vejo aí claramente a vontade que encontrou a oportunidade, né? De dar um exemplo aí com essa questão do combate a esses rompantes golpistas e que os governadores, os gestores se mantenham distantes de influenciar isso até institucionalmente. A ministra falou aí, o secretário está de férias. E do ponto de vista político, Apoliana, sai o governador do MDB, entra um do Progressistas. Exatamente. Amadeu, eu acho que ele não volta nem depois dos 90 dias aí. Acho que dependendo do que se encaminhar nas investigações, e aí uma mudança, né? Progressistas aí está disposto a conversar com o presidente Lula, algumas partes do partido, talvez seja um momento mais tranquilo, né? Encontrando a oportunidade. E Farolito? A governadora Celina Leão está rindo para as paredes, ela sabe que ela vai ficar, ela é aliada de Ciro Nogueira, e aí ele sendo candidato ao Senado em 2026 por Brasília, ela irá apoiá-lo, eles são muito próximos. Terá o apoio dela. Isso. Obrigado, Ranieri Veloso, ao vivo de Brasília. Sextou, querida. Olha, Amadeu, antes de sextar, eu quero dar um alô aqui para nossa audiência, que vive me cobrando um alô. Eu tô que nem político, prometendo e não cumprindo. Hoje eu vou cumprir. Um alô aí para o Chagas Costa, do Gente que Vê a Gente. Ele sempre acompanha a gente aqui no Jogo do Poder. Ele foi candidato a deputado federal pelo... qual partido agora? Me deu um branco. Pelo PSC, né? O partido da Jess, se eu não me engano. Chagas Costa, um abraço para você. E também o Carlos Pimentel, de Parnaíba, que já está lançando um candidato à prefeitura de lá pelo PSD, o vereador Ricardo Veras. Diz que é pré-candidato à prefeitura de Parnaíba.